informação toda centralizada do posto de comando, quer dizer? Apoio do policiamento com brevidade, deparamos... Positivo, caminhão desgovernado contra 3 residências, encontra-se completamente no interior de uma delas, informe de vítimas presa na ferragem, quer dizer... Bom dia, bom dia. Está entrando no ar mais um programa SOS em Ação. O programa de rádio da Associação de Voluntários de Socorro Rodoviário SOS Trauma, entidade sem fins lucrativos que atua no socorro e resgate de vítimas de acidente no município de Viamão. Com a apresentação do resgatista Marcos Fraga e produção de Eduardo Estoduto. Todas as sextas-feiras, das 11 ao meio-dia, traremos para nossos ouvintes um resumo de nossas atividades da semana e sempre um convidado para falar sobre algum tema relacionado à saúde que aproxime a comunidade do conhecimento e de primeiros socorros. Você pode ficar sabendo mais sobre o nosso grupo através do nosso perfil no Facebook, facebook.com/SOS Trauma, ou curtindo a nossa página nesta rede social. Vá lá, curta a nossa página e você vai ficar sabendo de muita coisa que acontece no grupo SOS Trauma. Nós estamos aqui com a enfermeira Elisângela Lopes, conhecida como Elis, no nosso meio, e nesta semana nós vamos estar abordando o assunto sobre o Outubro Rosa, mês de prevenção do câncer de mama. Bom dia, Elis, seja bem-vinda mais uma vez à Rádio Alternativa FM. Bom dia, Marcos, bom dia a todos que estão nos escutando. Isso aí, estamos aqui e vamos falar bastante, Elis? Vamos tagarelar bastante na manhã de hoje. E primeiramente também um abraço a todos os nossos ouvintes que estão aí ligadinhos, esperando sobre esse nosso comentário. Elis, qual é a origem dessa campanha e por que em outubro e por que rosa? Pois é, chegamos no outubro, Chegamos quase no outubro. No fim do ano. Uhum. A origem dessa campanha ela surgiu nos Estados Unidos, em Nova York, em 1990, onde um grupo de entidades, de organizações de saúde se uniram para fazer uma semana de prevenção de coisas relacionadas à saúde da mulher, de prevenção ao câncer de mama. Eles utilizaram como um símbolo um laço rosa, com a ideia de laçar mesmo essas mulheres para a campanha. E a cor rosa por ser de origem feminina, então ficou conhecido como o Outubro Rosa. O símbolo utilizado é um laço, com essa ideia de querer laçar as pessoas. Isso serviu de exemplo para outros países, depois França, Cuba começaram a aderir à campanha e o movimento foi ganhando força. Aqui no Brasil, essa campanha chegou em 2002, São Paulo foi o primeiro estado a aderir a essa campanha e iluminar o mausoléu do soldado constitucionalista, o obelisco do Ibirapuera, todo de rosa em 2002. Depois, outros estados foram aderindo também, e o Cristo no Rio de Janeiro foi iluminado de rosa, e o movimento cada vez mais vem ganhando força. Então, o outubro é considerado um mês de ações de prevenção à saúde da mulher. Outra questão que eles abordam no outubro é felicitar as pessoas que conseguiram vencer o câncer, Então, se constitucionou um mês de comemoração, de prevenção, de ações realmente de saúde da mulher. Para que nós possamos entender melhor e explicar melhor o que é um câncer, Elis? O câncer é um tipo de doença, com mais de 200 tipos de câncer. Então, ele tem em comum um crescimento desordenado da célula, que tende a criar metástase, O que acontece? Essa célula que cresce de uma maneira desordenada, ela larga partículas que acabam entrando na nossa corrente sanguínea, indo pelo sangue mesmo e se instalando em outros lugares. Então, de repente, eu tenho um câncer que o foco principal é no pulmão, essas partículas da célula ganham a minha corrente sanguínea e, de repente, eu vou criar um outro foco lá na minha perna. O câncer de ossos que a gente chama.
que seria, consequentemente, as metástases desse câncer que foi o primordial, que foi o primeiro lá. Então tem mais de 200 tipos de câncer, né? Tudo que é órgão pode ter câncer. E é pela corrente sanguínea que ele vai atingindo determinados pontos do corpo humano. É pelo sangue que ele vai indo. É pelo sangue ou pela linfa, que a gente chama, né? Uhum. Que acabam entrando partículas nessa corrente da linfa ou do sangue e acaba se disseminando para outras partes do nosso corpo. Uhum. O sangue, o câncer, ele tem uma característica de tumor maligno que ele não tem uma cápsula protetora. Então, no local onde ele está, ele consegue se ramificar e ir atingindo órgãos próximos a ele. Então, é outro malefício do câncer, né? Difícil de combater porque, além do câncer se multiplicar muito rápido, tu não consegue adquirir uma imunidade para ele, que quando tu adquire uma coisa para combater ele já se multiplicou de uma maneira diferente, daí tu tem que tentar adquirir a imunidade de novo, criar anticorpo para isso. Então, por isso que é difícil de combater o câncer, a não ser que ele esteja num estágio bem inicial. Uhum. Uma coisa que eu tenho curiosidade, mas eu creio que no próximo, não digo no próximo programa, mas no mês que vem, né? Eu posso ter câncer de mama? Pode ter, a gente vai falar depois. O câncer de mama, ele pode dar no homem, embora numa incidência bem menor. Uhum. Para cada 100 mulheres que têm câncer de mama, a gente vai ter um homem que possa ter o câncer de mama. Uhum. Né? Ele é bem mais raro, ele tem uma predisposição genética no homem. Tem uma outra questão também, que o homem tem a mama aumentada, né? Alguns homens têm a mama um pouco aumentada, a glândula um pouco aumentada, então pode ser adquirido o câncer de mama ali. Mas isso é bem mais raro, bem mais difícil, mas o homem pode ter sim. Mas nós vamos estar falando isso no mês que vem, né? No mês que vem a gente tem o Novembro Azul, né? Sim, que aí seria do homem, né? O movimento Outubro Rosa ficou consolidado como outubro, e daí os homens ficaram com ciúmes e fizeram o Novembro Azul. Mas nós vamos estar falando aí, você nosso amigo ouvinte, né? Fique bem atento, preste atenção que mais adiante nós vamos estar falando que nós precisamos fazer esse autoexame em nós mesmos, né? A gente pensa que o homem isso é coisa de mulher. Não, é coisa de homem também, né? O homem tem que se cuidar também, se exatamente. Também. E outra coisa, Elis, o câncer, ele tem alguma relação com hereditariedade, histórico, familiar, ou hábitos alimentares, estilo de vida? Isso aumenta o risco de câncer ou não? Ele, se tem que aparecer, ele aparece, independente da maneira com que eu ando. Ele tem alguma influência genética, sim, relacionada à hereditariedade, embora numa menor proporção. Apenas 20% dos cânceres estão relacionados com a hereditariedade e os outros 80% seriam os fatores externos, fatores do meio ambiente, né? Como a pessoa que fuma, né? Tem aquela exposição dos componentes do cigarro, que é o alcatrão, que é totalmente cancerígeno. Fatores alimentares também, como as carnes vermelhas, as gorduras. Tudo isso pode ocasionar o câncer de diversas formas, né? Não Sim. só o câncer de mama, mas câncer de próstata, de pulmão, de boca, de faringe, de laringe, vários tipos de câncer. Questão dos embutidos também, dos presuntos, das salsichas, o próprio churrasco, para quem gosta, né? Puxa, churrasco, Elis. Aquele fato de tu estar colocando o carvão ali para assar a carne, ele libera também o alcatrão, que é encontrado no carvão, e também pode gerar o câncer também. Então tem vários fatores que predispõem, né? Fatores como o sexo, como a gente falou, o câncer de mama em mulheres é mais proeminente do que no homem, então o sexo para esse câncer influencia. Questão da raça, né? Se nós falar no câncer de pele, a raça branca tem mais exposição a ter câncer de pele do que os negros, né? Sim. Eles têm uma melanina maior na pele deles, eles toleram mais essa alteração de temperatura do que os brancos. A predisposição genética, como a gente falou, e os outros fatores externos, né? O fumo, produtos químicos, produtos de anabolizantes, essas pessoas que costumam usar anabolizantes, né? Podem desenvolver câncer até de mama, em função de que eles aumentam a massa e os glândulos mamários, e pode desenvolver o câncer de mama. O vírus, a gente vai falar depois do câncer de colo de útero, o vírus, o papiloma vírus humano, ele pode se transformar num câncer de colo uterino. Então tem vários fatores externos que contribuem para isso. Você tinha comentado ali, 80% é o externo. É o externo, só 20% que seria o considerado genético, herdado lá da família. Então, se nós abrirmos assim o nosso entendimento e começarmos a nos cuidarmos cada vez mais, nós temos só 20%. Só
20%. Os outros 80% nós herdamos das proezas que nós fizemos por aí. O câncer ainda é um grande mito, né? Tem muitas causas desconhecidas ainda que geram câncer. Então fica difícil de saber o que exatamente está te causando, pode te causar um câncer. A gente sabe que é um crescimento desordenado de uma célula, que não é benéfica para nós, então teria que ser eliminado e o nosso corpo não consegue eliminar. Ele entra na corrente sanguínea e acaba criando um câncer maior, um nódulo maior, e acaba sendo prejudicial. Mas o que realmente provocou aquela primeira alteração da célula, ainda tem coisas ainda que é uma novidade para... ainda tem coisas que a gente ainda não conseguiu descobrir. Mas tem coisas que tu pode fazer sim para evitar de ter um câncer, né? Mas infelizmente eu não posso deixar de comer o meu churrasco, né? As pessoas não deixam, né? Eu não posso deixar de comer o meu churrasco. A questão do sol também, né? As pessoas gostam de ir pra praia, Exato, exatamente. Só tem que exatamente. saber tomar no horário certo, né? Se for ao sol no horário certo. E Elis, o que é câncer de mama? Vamos entrar essa matéria específica. O que é câncer de mama? O câncer de mama seria esse crescimento desordenado, essa multiplicação de uma célula na mama, né? Uma célula que deveria ser normal, ela se multiplica de uma maneira desordenada, de uma maneira que a gente não consegue reconhecer isso como normal para o nosso corpo humano, e se forma o câncer. Tanto homem como mulher, que fique bem claro, né? Tanto homem como a mulher, Tá. pode ter, os dois podem ter o câncer de mama. É comum, antes desse aparecimento do nódulo, a gente identificar um nódulozinho na região da axila, como se fosse uma íngua, que é o linfonodo axilar que a gente chama. Sempre que a gente tinha uma dor de garganta lá, a gente tinha uma ínguazinha assim no pescoço que tu tocava, né? Então, é um sinal de infecção. Então, normalmente, esse sinal de infecção, esse linfonodo axilar, ele pode surgir antes de tu ter um nódulo na mama, antes de tu conseguir detectar um nódulo. E quando você detecta ele embaixo do seu braço ali, ele dói, que nem nós fizemos, que nem você colocou aí sobre ter uma dor de garganta, aparece, né? Ele dói também quando a gente toca ali, faz... Ele pode ser doloroso ou não. Tu pode tocar ele e só sentir, mas não sentir nenhuma dor. Ou tu pode tocar ele e sentir um desconforto, sim. Mas é nítido. Se eu procurar, é nítido que eu encontro. É só tu erguer o teu braço para cima e pegar com teus dedos o indicador, o anelar e o médio e fazer uns movimentos como se estivesse tocando um piano. Aí, e afundar bem. Afundar bem a axila que tu vai sentir que tem um nódulo, que tem alguma alteração ali. Pode ser até um carocinho, né? Que tu vai sentir de diferente. Então isso pode ser um indicativo de alguma alteração na mama. Não necessariamente seja um câncer de mama, mas é uma alteração que tu tem. Como você colocou, né, a dor de garganta nós temos embaixo aqui no pescoço, né? E da mama seria o reflexo, seria embaixo do braço. Seria o reflexo embaixo do braço. A gente tem como procedimento em pacientes que têm câncer de mama que tu às vezes tem que retirar os linfonodos também. Porque aquela infecção relacionada ao câncer ficou ali embaixo e daquela infecção pode ter partículas do câncer que vão entrar na minha corrente sanguínea e ir para outros lugares. Então muitas vezes não adianta só eu tirar o nódulo da minha mama e deixar aquele linfonódulo lá. Porque daqui a um tempo pode ser que eu tenha câncer de novo em função daquele nódulo. Em função dele que ele... Ele pode ter disseminado o câncer. E como é possível descobrir essa doença? Só através desse autoanálise? Ou nós temos um outro tipo, assim, que eu posso ir lá no médico, fazer um exame de sangue, sei lá, alguma coisa parecida, assim? A gente tem alguns exames, né? Esse exame clínico da mama, que eu falei, que um profissional faz a inspeção da mama, faz a palpação, faz a visualização da mama. Pode ser qualquer profissional de nível superior, um enfermeiro, um médico, um fisioterapeuta, que tenha esse conhecimento, né, de fazer esse exame. Tem um outro exame que é a ecografia mamária, as ultrassonografias, que é feita através de um ultrassom, que coloca um gelzinho e ele tenta detectar onde é que tem alguma alteração na mama. E o outro exame, que é o mais comum, é a mamografia, né? Que tem alguns mitos, as mulheres têm um certo receio de fazer a mamografia, mas ele é o exame assim, que detecta com mais precisão o câncer de mama. E a mamografia, ela é só para mulher? Pode ser feito no homem também. O homem, quando tem alguma alteração na mama, ele segue os mesmos passos da mulher. Faz o exame clínico, faz a ecografia mamária e faz a mamografia. A gente vai falar depois, tem uma certa idade, né? A mamografia ela não está indicada para pessoas menores de 25 anos. Então se faz a ecomamária. Sim.
Mas são esses os exames. Tem a questão do autoexame da mama também, que consiste na própria mulher ou no homem inspecionar a sua mama, né, fazer alguns movimentos, que a gente vai até colocar um folder explicativo no final desse vídeo, dizendo o passo a passo desse autoexame da mama. E esse autoanálise, ele tem que ser feito em que período? Uma vez por mês, a cada 15 dias, 5 meses? O que você nos orienta, assim, para que a gente faça esse autoexame? Ele é semanal? Como é que é? O exame clínico da mama, ele deveria ser feito anualmente, né? Para mulheres com idade entre 18 até 40 anos, é feito o exame clínico da mama. Tá. Né? Mulheres acima de 40 anos já podem fazer a mamografia. Mulheres com idade entre 50 e 69 anos são um grupo de risco do Ministério da Saúde para câncer de mama, então é obrigatória a realização de uma mamografia uma vez por ano. Então este grupo tem que fazer uma mamografia uma vez por ano, porque tem alta incidência de câncer em mulheres acima de 50 anos até 69 anos. Um dos fatores predisponentes do câncer é a idade também. A gente não estou mais lá em cima, mas quanto mais idosa a pessoa for, mais chance ela tem de ter. Em função daquilo que a gente falou num outro encontro, da questão da imunidade, do metabolismo, né? A pessoa idosa já não responde tanto a uma alteração de uma célula. Porque para mim, de repente, prolifera lá uma célula desordenada. É mais rápido para combater, né? Eu vou conseguir combater, um idoso talvez não tenha tanta resposta para combater e essa célula acaba se desenvolvendo num câncer. Então, por isso que o grupo de risco é mulheres de 50 a 69 anos. Mas toda mulher, a partir de 25 anos, já pode fazer a mamografia. Embora não seja indicado em mulheres menores de 40 anos, pela questão da mama ser mais densa, né? Então, além de não conseguir visualizar na mamografia, vai ser mais doloroso para a mulher fazer. Mas tem mulheres também que têm predisposição na família, aquela questão da hereditariedade, que tem mãe, filha ou irmã, que o médico vai ter que pedir a mamografia mais cedo. Então, a partir dos 35 anos já vai ser realizada a mamografia. Isso clinicamente? Clinicamente. Tá, e eu em casa? Tu em casa pode A fazer... minha orientação para casa, assim? Tu em casa pode fazer o autoexame da mama. Tá, todos os dias? Não, tem um período assim, a mulher deve fazer o autoexame da mama, preferencialmente 10 dias depois da menstruação. Tá. Ela menstrua, daí ela conta lá, primeiro dia da menstruação é o primeiro dia, depois de 10 dias ela pode fazer o autoexame. Mas ela começa a contar a partir do primeiro dia que veio a menstruação. Isso, daí passou 10 dias, ela faz o exame da mama. O ideal é fazer com 14 dias lá, porque daí tu já eliminou tudo que tu tinha para eliminar e tu pode fazer o autoexame da mama com mais tranquilidade. Por que nisso? Porque no período menstrual a mama ela incha, tu sente mais dor no período menstrual, tu tem uma sensibilidade maior. E de repente tu vai ter um nódulo ali, que seria alguma alteração de hormônio, que depois da menstruação ele vai ser eliminado. Então se eu faço nesse período ali que eu estou menstruada, de repente eu vou achar um nódulo que não é uma alteração na minha mama, é uma alteração do meu ciclo menstrual. Então se orienta que se faça o autoexame com 14 dias, vamos estabelecer assim. Sim. Passou a minha que aí menstruação. já está bem tranquilo, né? O corpo já voltou ao normal, não que seja anormal, né? Mas... Passou os 14 dias, eu posso fazer meu autoexame. O ideal é que se faça realmente uma vez por mês, que as mulheres façam. E em mulheres que amamentam, o ideal é que tu faça após cada amamentação. Quando tu terminou de dar o leite pro teu nenê lá, que ele terminou de mamar, tu espera 1 hora mais ou menos e te examina, né? Faz a palpação para ver se tu encontra alguma alteração. A mamografia também tem uma indicação de tu fazer ela 2 a 3 semanas depois da menstruação, do ciclo menstrual, em função dessa questão de desconforto mesmo, né? Que a mama fica realmente mais sensível à dor. Então, o ideal, e se recomenda que se tenha a possibilidade de escolher a data para fazer a mamografia. A gente sabe que no SUS muitas vezes tu não tem essa... É difícil esse acesso, né? Tu tem que escolher a data que te marcaram. Mas se tu vai fazer particular, se tu vai pagar pelo serviço, o ideal é que tu faça 2 a 3 semanas após a menstruação. E o homem é a mesma coisa, fazer uma vez por mês tá tranquilo, né? Fazer esse autoanálise, né? No homem é bem mais raro assim tu observar o câncer de mama. Tu fazer o exame ali, te tocar também vai ser mais difícil porque tu não consegue pegar a glândula, né? Tu vai ter que realmente tocar o teu tórax e ver se tem algum nódulo, alguma alteração.
que não necessariamente pode ser um câncer de mama. É importante que fique claro isso para a mulher também. Não é porque ela achou um nódulo lá ou que o bico dela está saindo uma secreção que é o câncer de mama, mas é algo que está alterado, é algo que ela deve procurar o serviço de saúde para ver o que está acontecendo. Porque muitas vezes, né, Elias, muitas vezes nós temos aquela ideia assim, aquela mulher se autoanalisou e ela encontrou um nódulo e aí, porque eu estou com câncer de mama. Não, não é bem assim. Tem os nódulos benignos, tem os nódulos malignos, tem os nódulos que são de gordura, como a gente falou. Geralmente no período menstrual se cria essa alteração de gordura, de hormônio, que depois acaba sendo eliminado. Então a mulher tem que procurar alterações na sua mama, mas se encontrar que ela não fique desesperada que isso é um câncer. É um indicativo para ela procurar um serviço de saúde, o quanto antes, né? Mas não ter na cabeça que eu estou com um nódulo, eu estou com câncer. Mas pode ser, deixar bem claro que pode ser. Mas que não entre em desespero, né? Que vá lá, procure o postinho de saúde ali tranquilo, né? Fazer os exames necessários. E nós já falamos um pouco, né, que como a mulher pode perceber essa doença é de acordo com isso que você nos colocou, né? Esse autoanálise. E muda, tirando assim, vamos tirar esse autoanálise, muda alguma coisa, um princípio de um câncer de mama, nós estamos falando sobre o câncer de mama, na maneira com que a mulher lida, assim, no dia a dia, ela fica mais triste ou fica mais... Ela tem essa mesma coisa da tensão pré-menstrual ou não? Ou isso é uma doença silenciosa e a gente tem que ficar com os olhos abertos mesmo? O câncer de qualquer espécie, ele tende a ser silencioso, né? Ele começa a ter um crescimento desordenado na tua célula. Daí, assim, pra gente ter uma noção, em 1 centímetro de célula desordenada, que seria o câncer, né? A gente tem 109 células malignas. Então ele é um nódulozinho pequeno que tem bastante células malignas e que aquele nódulozinho pequeno ele levou um certo tempo para se formar, cerca de 6 meses para se formar. E enquanto ele está naquele 1 centímetro, o potencial de multiplicação dele vai ser bem menor. Agora, quanto maior ele crescer dentro da gente, a gente não se der conta, maior vai ser o índice de multiplicação dele. Então ele é uma doença silenciosa em todos os aspectos. Por isso que não só no câncer de mama, mas em todos os cânceres é necessário que tu faça exames periodicamente. Que se faça raio-x para ver questão de pulmão, de tórax, né? Se faça mamografia, eco mamária, eco de outros órgãos para saber quando tu sente alguma alteração. Faça o exame Papa Nicolau, que é o preventivo do câncer do colo do útero. Porque é uma doença silenciosa, de repente ele está dentro de ti e tu não sabe que está. Ele vai começar a ter os sintomas que tu vai perceber quando ele tiver num grau já bem avançado. Bem avançado. E muitas vezes nós colocamos, né, nós culpamos, porque o SUS não nos dá isso, o SUS é assim, eu vou para a fila, eu morro na fila. Mas não começa pelo SUS, começa por nós em casa, o nosso autoanálise, né, começa tudo primeiramente dentro de casa para depois nós chegarmos num exame clínico, né? Em questão do câncer de mama, né, é ideal que a mulher conheça o seu corpo, conheça a sua mama, né, saiba o que é normal na mama dela. Às vezes tem mulheres que têm alguma cicatriz na mama, que tem a mama com uma alteração mais ressecada, e a mulher não sabe que tem aquilo. Aí chega numa unidade de saúde, a gente questiona com ela, mas tu sabe que tu tem aquilo? Eu tenho, e aquilo de repente para nós poderia ser um indicativo de um câncer, mas para ela é algo que é normal, ela tem aquilo, ela tem aquela alteração. Então é importante que ela conheça o seu corpo, que ela conheça a sua mama e que ela reconheça alterações diferentes, tipo um nódulo no seio, uma secreção no bico do seio, né? Aquela partezinha roxa, assim, a pelezinha roxa que a gente às vezes olha, até no homem, às vezes eu olho no braço, tem uma partezinha roxa, mas aí todo mundo diz, mas isso aqui ficou roxo porque eu bati. E eu nem me lembro de ter batido em algo, mas não é um sinal ou é um sinal que a gente tem que dar uma atençãozinha maior sobre? A questão de ficar roxo pode estar associada a outras questões sanguíneas, né? Alguma dificuldade de coagulação, daí qualquer batida que tu tem, tu acaba ficando roxo. O que a gente pode notar de alteração relacionada a câncer seria a pele ficar mais ressecada, né? Tipo uma ruga, tipo uma pele enrugada, ou uma berruga que nasce em algum lugar que não é normal. A pele pode ficar com um aspecto de casca de laranja, que é um aspecto mais áspero, né? Isso na mama também. Na mama tu pode ter uma secreção do bico do seio, que pode ser um puzinho, que pode ser sangue, pode ter um nódulo saliente, né? Que tu
olha, tu vê que tem um Tu vê pedaço a nitidamente mais que ali. tem alguma coisa que não é o normal, né? Não é o normal. Pode ter um afundamento, né, da mama ou de qualquer outra região do corpo. Então, são indicativos de câncer. E isso já num grau mais avançado. Às vezes ele é tão silencioso nesse período que ele está menor que tu não detecta. Daí só alguns exames mesmo. Só alguns exames. Por isso que é necessário que se faça mamografia anualmente no grupo de risco, né? Toda mulher acima de 40 anos tem o direito de fazer mamografia pelo SUS, né? Grátis, não tem necessidade de ser paga. É feito o autoexame, esse que a gente falou, que a mulher se toca, pode ser feito o exame clínico, pode ser feito eco mamário. Todos esses exames tem pelo SUS. Né? E é tudo gratuito, tranquilo. É tudo gratuito. É Então, só o pode... caso de você se organizar ali, o dia que você possa ir no postinho e tal. Daí as mulheres às vezes se assustam assim, eu marquei minha mamografia agora em janeiro e ficou para setembro, né? Porque às vezes acontece no SUS, principalmente em Porto Alegre, que tem uma grande demanda. Mas se tu tem que fazer a mamografia anualmente, então tu te organiza, né? Antes de fechar um ano, tu vai lá, procura o teu médico e marca, que daí tu vai ficar tranquila que durante aquele ano tu vai fazer o teu exame. Né? Não deixa para tu ter realmente um quadro de doença, né, que é uma alteração na mama, para procurar por auxílio de saúde. E faça hoje, preventivo isso. E hoje, quando eu descobri, assim, eu demorei para descobrir, eu não fazia o meu autoexame, e eu descobri, de repente eu achei, lá tomando meu banho, esse nódulo que você falou, já. E foi constatado que o meu câncer, ele já está em estado avançado. Tem cura? Muitos cânceres têm curas, né? Muitos cânceres, às vezes, quando está num grau muito avançado, tu não consegue ter cura, nem com medidas de controle, nem de combate, que seriam as quimioterapias, radioterapias, né? Mas, normalmente, o câncer tem cura, sim. O ideal é que se detecte cedo, para que tu possa fazer algum procedimento cirúrgico ou algum procedimento de quimioterapia que reduza este tumor, né? Mas o câncer tem cura, sim, só que por isso que é importante ser detectado cedo, né, o câncer. Hoje tem uma lei que saiu em 2012 que depois que tu diagnosticou que tu tem o câncer, tu tem até 60 dias para ter o primeiro atendimento pelo SUS. Então o SUS está se organizando para tentar tratar cada vez mais rápido os casos de câncer, não só de mama, como dos outros cânceres. Então essa lei saiu em 2012 que garante ao usuário que após 60 dias de diagnosticado, ele consiga ter um primeiro atendimento pela rede do SUS. Isso é um direito dele. Se ele não consegue pela via normal, que seria esperar uma consulta, né, pelo SUS, pelo coisa, ele pode entrar judicialmente pedindo para que se tome providências em relação a isso. Aí cada município tem que se organizar para, se não conseguir o serviço pelo SUS, que pague, né, que contrate um serviço particular para dar esse direito ao usuário, de ter em 60 dias começar a fazer o seu tratamento. Certo. Então tá. Estamos aqui entrevistando a enfermeira Elisângela Lopes. Estamos falando sobre o Outubro Rosa, o mês de prevenção do câncer de mama. Nós vamos entrar num breve intervalo e já voltamos. Depois nós temos os anúncios do que o que aconteceu aí dentro da SOS Trauma no final de semana passado, ocorrências, tem muita coisa e vamos continuar com essas perguntas, essa entrevista, para que a gente possa ter um melhor entendimento do que é o câncer. E eu fiquei feliz quando ela disse que 80% é falta de atenção nossa e 20% somente é genético. Então nós vamos trabalhar em cima disso, o que se pode fazer para melhorar a nossa vida, para melhorar, né, as nossas condições. Mas nós já voltamos, fique aí. Já voltamos depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Alternativa FM, entrevistando a enfermeira Elisângela Lopes. Estamos falando sobre o Outubro Rosa, o mês de prevenção do câncer de mama, e estamos falando sobre o câncer em si, né? Eu gostaria de dar os nossos anúncios aqui do que aconteceu e rolou aí na SOS Trauma no final de semana passada. Bom, sexta-noite, nós ainda bem, graças a Deus, não tivemos nenhuma ocorrência, foi uma noite tranquila. Sábado dia,
nós tivemos à tarde uma ocorrência, moto versus carro, lá em Águas Claras, né, que nem é Águas Claras, ali na parada 95 já é Morro Grande. Fomos acionados ali e estivemos lá, mas tudo tranquilo, foi uma queda de moto, uma menina com algumas escoriações, mas nós a transportamos para o hospital de Viamão. E no domingo tarde, nós íamos para uma ocorrência em apoio ao SAMU, na Rua Moema, e fomos ali atacados, né? Não atacados, mas parados por um automóvel que trazia um menino ali em condições regulares e pediu para que nós imediatamente o socorrêssemos. E aí a SAMU fez a remoção lá da Rua Moema, lá do motoqueiro, com tranquilidade. Nós levamos este menino também ao hospital de Viamão e demos prioridade a ele. E assim foi o nosso final de semana. Gostaria também de mandar um abraço ao resgatista Cunha, que está lá na guarnição aberta nesta sexta-feira, ele e mais um outro colega. Estivemos lá, o colega Michael, um abraço, Michael. Essa equipe está ali na SOS Trauma, ali na guarnição, prontinha para o que der e vier ali. Um abraço a vocês, meus amigos. Elis, vamos continuar aqui com a nossa entrevista, vamos continuar aqui. E, Elis, nós tínhamos parado que como a mulher pode perceber a doença. Nós falamos sobre isso, o autoanálise, mas como ela pode se cuidar, Elis? De que maneira ela pode se cuidar para ter essa prevenção? Como a gente falou que 80% dos fatores são externos, né? Tem algumas coisas que ela pode fazer para evitar isso. Uma das questões para todo mundo, não só a mulher, é evitar o uso abusivo de bebidas alcoólicas, né? A gente sabe que o álcool ele agride várias células e isso pode gerar em uma célula o câncer, devido a essa alta agressão. A célula não consegue se multiplicar como deveria, se multiplica de uma maneira errada que pode evoluir para o câncer. Então o álcool é um dos fatores que pode predispor a isso. Não fumar, né, para evitar os cânceres de pulmão, de boca, de laringe. Tem alguns componentes químicos, como o próprio alcatrão, como a gente falou, no tabaco, que podem dar origem ao câncer. Então evitar o fumo. A própria inalação da fumaça, para quem é fumante passivo, também pode gerar algum câncer. Pelo próprio aquecimento de células e isso gerar uma mutação na célula e ela se multiplicar de uma maneira desordenada. É importante que a gente se alimente bem, né? Evitar os produtos embutidos lá, as salsichas, os presuntos, as linguiças, que contêm muitos conservantes, né? E isso também pode ser uma predisposição à pessoa ter câncer. Então, quanto mais saudável, quanto mais verde, quanto mais frutas, verduras for a nossa alimentação e menos coisas prontas, melhor será para nós evitar uma predisposição ao câncer. Não quer dizer que a gente vá conseguir isso totalmente, mas vai ajudar. Praticar alguma atividade física, né? O sedentarismo, ele também não estimula com que a célula se reproduza, e com isso pode também gerar o câncer. As mulheres que têm filhos, procurar amamentar. Existe uma grande incidência de que mulheres que amamentam não tenham câncer de mama, né? Por quê? Porque a amamentação ela é um contraceptivo natural. E muitos contraceptivos, os anticoncepcionais que contêm o estrogênio, acabam fazendo com que a célula possa se mutar de uma maneira diferente e desenvolver o câncer. Então, quanto mais tu amamentar o teu filho, menos chances de ter o câncer de mama tu vai ter. Procurar ter um controle do peso, né? Pacientes obesos, eles têm já naturalmente uma inflamação generalizada e isso também não propicia com que a célula se multiplique como deveria, podendo gerar o câncer. E me diz uma coisa, o câncer ele tem início mais ou menos em que idade se pode se perceber, assim, a maior incidência, né, de idade de pessoas que adquirem câncer? Tem alguma pesquisa, alguma coisa em que a gente pode dizer, já se viu que crianças, lá vamos supor até 11, 12 anos, a incidência é bem baixa, já de 20 e poucos anos para cima, tem algum parâmetro, Elis? Tem, normalmente os cânceres se desenvolvem em pessoas acima de 40 anos, né? Mas a gente sabe que existem os cânceres infantil, numa menor proporção. Os cânceres de mama cada vez estão vindo para uma idade menor. Eu conheço mulheres que com 16 anos já desenvolveram câncer de mama, algo que é extremamente raro, mas que cada vez mais está acontecendo.
Então a gente, como eu falei, ainda é muito nebuloso as causas que causam o câncer, porque cada vez mais cedo as pessoas estão tendo câncer, né? Então tu não sabe o que está gerando isso, se são realmente os fatores externos, o que está acontecendo nessa geração que está ocasionando mais incidência de câncer de mama ou de câncer de outros tipos em pacientes jovens. Mas a idade precursora mesmo é acima de 40 anos. Acima de 40 anos, tanto para homem como para mulher. Tanto para homem quanto para mulher. No homem, de repente, em novembro, a gente vai fazer um programa sobre a saúde do homem, né? Acima de 45 anos, 50 anos, começa a ter as incidências de câncer de próstata, né? O homem não se cuida, não faz exames, então acaba desenvolvendo câncer de próstata. Câncer de pulmão é muito mais frequente em homens, né? Tem mais homens que fumam do que mulheres. Então tem alguns cânceres que são mais característicos do homem. Da mulher ainda segue sendo o câncer de mama e o câncer de colo uterino o grande predominante. Da mulher. E toda mulher ela precisa ter o seu médico de confiança. Porque eu sei que é complicado a mulher chegar ali, né, consultar com um médico que não é o dela, não é acostumado com ela. Né, e já tem essa nossa ideia daqui do sul, aqui, que é meio constrangedor, né? A mulher ir lá ser analisada pelo homem. É complicado, gera tantas coisas. Mas esse acompanhamento, ela tem que escolher uma pessoa para que vá cuidar dela até, né, não digo pelo resto da vida, mas um bom tempo, que já conheça ela, no olhar, já conheça ela, a maneira com que ela se comporta. Né? Então tem médicos muito bons. E eu queria te perguntar assim, se eu não tenho essas condições de ter esse médico bom, eu não tenho essas condições de ter clínicas boas, eu não tenho, o SUS me dá essas condições? Sim, como a gente falou, todos esses exames estão disponíveis no SUS. O que acontece? O ideal é que a gente trabalhe com prevenção em saúde, né? E não já lá tratando o câncer de mama, vamos dar como exemplo. Então o ideal é que eu tenha um vínculo na minha unidade básica de saúde, que é o primeiro serviço, a minha primeira porta de entrada, que vai me dar esse atendimento. Que é o postinho do teu bairro ali. Que é o postinho do teu bairro, aquele postinho que tu vai lá, tu agenda a tua consulta, tu conversa com o médico, às vezes é um médico da família que trata toda a família, então a pessoa consegue ter um vínculo maior. E tem aquelas agentes de saúde, né, que nos visitam nas nossas casas, e ali também já é um acompanhamento. Já né? É um vínculo que a pessoa cria, né? Então, normalmente esses exames podem ser solicitados por um clínico, o clínico pode fazer esse exame da mama, esse exame clínico e solicitar esses outros exames, a mamografia e a ecomamária. Tem instituições, que nem a que eu trabalho, que o enfermeiro faz isso. Ele faz numa consulta ginecológica, ele coleta o CP, que é o exame preventivo do colo do útero, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Sim. Solicita a mamografia, que o enfermeiro está habilitado a solicitar a mamografia de rastreamento, que é essa mamografia que a gente faz como prevenção, não uma mamografia de diagnóstico lá, que eu sei que a paciente tem câncer e eu estou solicitando uma mamografia. Sim, aí você está indo direto onde você já sabe o que está acontecendo. Isso, essa o enfermeiro não pode solicitar, mas aquela que consiste na prevenção, que é para mulheres acima de 40 anos, o enfermeiro está habilitado a solicitar. Então, é ideal que a mulher crie um vínculo com alguma pessoa, né? Na sua unidade básica de saúde, ou com um médico, com um ginecologista. Alguns postinhos não tem o ginecologista, então é o clínico mesmo que faz. Ou às vezes é a enfermeira. Se tu tem esse constrangimento, que algumas mulheres têm, porque todos esses exames tu precisa se despir. Né? O exame do colo do útero tu tem que tirar toda a parte de baixo, o exame da mama toda a parte de cima. Se tu tem um constrangimento de fazer com um médico homem, que tu tente que seja uma médica mulher, né? Que tu tente que seja uma enfermeira que faça isso. Até é uma situação complicada, né? Até porque eu tenho uma menina, né? Uma menina de 12 anos, e aí tá naquela transição de tá vindo menstruação, vem, não vem, e é complicado, né? Você chegar ali e levar a menina para um homem, a gente sabe que é profissional, lógico, né? Mas tem esse constrangimento, né? As pessoas têm, só que é importante a gente deixar, Marcos, assim, que se realmente não tem essa possibilidade, que a mulher não deixe de fazer o exame por isso. Porque o profissional que está ali, ele é um profissional. É como nós no resgate, né? Tem determinadas coisas que a gente precisa despir a vítima, alguma coisa, mas nós estamos ali como profissionais, né? Isso, a gente analisa aquela estrutura de uma maneira profissional. Eu sou uma pessoa que não referencio assim o que eu estou olhando com a cara ou o rosto da pessoa. A gente se foca no que está fazendo
e faz aquilo bem feito. Então, se realmente não tem a opção de fazer com uma mulher, que a mulher não deixe de fazer o exame porque é um homem, porque ele vai tentar ser o máximo profissional possível. Vai tentar fazer o que ele precisa fazer, os exames, o toque da mama, né, a coleta do preventivo, do CP, de uma maneira profissional. Claro que se tu consegue que seja uma mulher, tu se sente melhor que uma mulher, tenta conversar isso com a tua unidade básica de saúde. Talvez eles até indiquem, né? Se eles não têm ali, talvez eles indiquem outra unidade ou um outro lugar outro que se local possa... para fazer. A gente sabe que tem questões religiosas também, né? Que a mulher não gosta realmente de fazer com o homem. Então que procure uma outra alternativa para fazer. Mas nunca deixe de fazer, né? né? Não deixe de fazer o exame, né? Porque previne bastante. Eu gostaria também, Elis, de que você se focasse um pouquinho mais no o câncer do colo do útero. É o que a gente mais escuta, né, na mulher. E eu escuto muito isso, porque eu tive que tirar o meu útero porque teve câncer. E eu não entendo disso. Então a gente fica, às vezes, escuta coisas místicas, coisas assim que não são reais, que nem nós falávamos sobre o transplante no programa passado. E tem tantas coisas assim que aparecem nos filmes dos transplantes que é totalmente irreal. E existe essa, vamos dizer assim, entre aspas, uma propaganda irreal sobre o câncer, que às vezes eles querem passar algo, mas não é bem assim. Existe esse tipo de comparação do câncer do útero, alguma coisa assim? O câncer do útero, ele é um câncer que ele tem uma incidência, né, uma propagação bem lenta. Então, a pessoa, para realmente desenvolver o câncer de colo do útero, ela deve ter ficado uns 3, 4 anos sem fazer nenhum exame de prevenção. Porque o que acontece? O câncer de colo de útero, a grande maioria dos cânceres, 80%, eles são coincididos, assim, são instalados através do HPV, que é o papiloma vírus humano. Então, esse vírus se instala no colo, provoca uma verruguinha no colo da mulher, e acaba se multiplicando ali naquela região e se disseminando para outros órgãos. Mas isso tudo é muito lento. Esse papiloma vírus, que é o vírus humano, ele se instala de uma maneira lenta no corpo da pessoa. E assim, o meu corpo pode eliminar esse vírus em 1, 2 semanas. Ele só não consegue eliminar isso se eu tiver já alguma debilidade. Aquilo que a gente falou de uma diminuição de anticorpos, se eu for um sedentário, se eu for uma pessoa obesa. E aí nós entramos naqueles 80% que a culpa é nossa. Que a culpa é nossa. Mas outra questão é que se a gente faz o exame, o Papa Nicolau, a tempo, que é o exame de prevenção do câncer do colo, a gente detecta essa alteração, a gente vai tratar e vai eliminar isso. Agora, quando a gente realmente não detecta, ele se prolifera dentro de 1 ano e acaba gerando câncer de colo de útero. Então, essa alteração do HPV, do papiloma vírus humano, ele vai em 3 estágios até se tornar um câncer de mama, um câncer de colo, perdão. E aí tu só não consegue combater ele se tu não tentar evidenciar ele. Se for relapso, né? Se tu não tentar evidenciar ele em uma dessas etapas, aí tu realmente não consegue combater ele. Mas se tu faz prevenção, se tu faz exame lá anualmente, que é o indicado para mulheres em idade férteis, né? Tu consegue combater esse câncer do colo do útero, consegue diminuir essa estatística que ainda é bem grande. E o que leva esse câncer do colo do útero, o que pode levar à criação desse câncer ali naquele local? Ele pode ter, vamos supor, o câncer ter começado em outra parte do corpo e, como você bem falou, ele vai pela corrente sanguínea, chegou ali, ou não? Não, normalmente esse ali é específico dali mesmo. Ali é específico dali. O câncer de colo de útero, ele é 80% pelo papiloma vírus, que é um vírus que é transmitido através do ato sexual. Ou seja, o homem tem aquilo de uma maneira incubada, nem sempre no homem vai ter alguma alteração no pênis, ele passa para a mulher, ou a mulher tem e passa para o homem, e aí começa a proliferar uma célula de uma maneira desordenada. Então, normalmente é por esse papiloma vírus humano, né? Que é o vírus que consegue proliferar de uma maneira que evolui para o câncer de colo do útero. Então, normalmente ele se instala ali na região, através do ato sexual sem camisinha, né? Uma das maneiras de prevenção ao câncer de colo do útero, além do exame Papa Nicolau, que a gente vai conversar um pouco, é o uso de preservativos.
né? Que daí tu vai, se o homem tem, ele vai tratar, não vai transmitir para a mulher, depois que ele estiver curado, eles podem voltar a ter relação sem camisinha, né? Se for um relacionamento mais estável, porque hoje em dia é meio complicado a gente falar, porque tem outras doenças sexualmente transmissíveis, né? E aí já engloba já muita coisa, Já né? engloba Aí nós já muita vamos coisa. muito longe, né? Mas o ideal é que se o homem ou se a mulher estão com essa alteração, né, que se conversem entre si e que usem a camisinha como método contraceptivo em relação a isso. Uhum. E aqui eu ia te perguntar, né? Tem como evitar esse câncer? E aí você já meio que completou já a resposta nessa, né, do preservativo, mas tem como evitar totalmente? Se eu seguir essa dica que você me disse, Marcos, para evitar o câncer de colo de útero, especificamente é o uso do preservativo e ponto final. Ou não, ele pode ter outros meios? Ele pode ter outros meios, que a gente cai naquele 20% lá, Sim. que é por outras alterações genéticas que desenvolve o tumor ali naquela região do colo do útero. Sim, né? mas aí nós já estamos falando sobre os 20%, sobre aquilo que veio já em mim, já veio já da minha árvore lá, já veio já de bisavô e assim foi, mas não dentro dos 80% que nós temos condições de nos prevenirmos, né? Mas nem dentro desses 80, nem todos são pelo papilomavírus. Tá. Existem outros vírus, outras células que podem causar um câncer naquela região do colo. Certo. Em menos proporção, né? Mais raro, mas existe. Então, o que se tem como prevenção total, vamos dizer assim, do câncer de colo de útero? É o exame preventivo do colo do útero, que é o Papa Nicolau que as mulheres conhecem. Como que consiste este exame, né? Consiste de tu ir lá uma vez por ano, numa idade já fértil. O Ministério da Saúde ele preconiza mulheres acima de 25 anos até 69 anos para a coleta do câncer de colo de útero. Só que mulheres que já tiveram relação em menor idade, que 25, já podem fazer esse exame também. O Ministério considera 25 anos até 69 como grupo de risco. E como aquela questão que a gente falou, que se a menina começou a ter relação lá com 18 anos e eu fizer o exame lá com 25 anos e ela tiver desenvolvido uma alteração que possa evoluir para câncer, com 25 anos ainda vai dar tempo de eu tratar, porque ele é muito lento. O câncer de colo de útero ele é muito lento. Aí você já está falando de uma diferença de 18 a 25, são 7 anos. 7 anos. Então, eu ainda consigo tratar. O Ministério da Saúde considera isso. Que se a menina lá começou a ter relação com 16, desenvolveu o câncer de colo lá com 18 e eu fizer o exame com 25, ainda dá tempo de eu tratar. Embora as unidades de saúde referem que quando a mulher começou a ter relação, quando a menina começou a ter relação, com 15, 16 anos, que ela já possa coletar o exame do Papa Nicolau. Até porque esse exame ele não só vai orientar quanto ao papilomavírus lá, que é o vírus que causa o câncer, como vai te orientar contra outras doenças sexualmente transmissíveis, como clamídia, gardnerella, tricomoníase, que a menina vai tratar e vai combater, que são infecções bacterianas. Então nós vamos por partes, então nós vamos desmistificar aquela ideia, mas eu descobri que eu estou com câncer, eu vou morrer. Não, não é bem assim. Se a gente tem esses alguns anos que a gente possa tratar, claro, que não vamos dizer que um cara que passou 35, 40 anos com câncer, que ele vai também, mas existe, como é que eu vou te perguntar, um tempo de anos para ele ter cura, até 7, 8 anos a gente ainda consegue reverter, depois de 10 anos já é bem mais difícil. Existe um paralelo, assim? É que as pessoas, assim, nunca descobrem o câncer quando ele realmente começou a se instalar, né? Então, quando a pessoa descobre, já faz, de repente, um ano que ela teve. Certo. E cada câncer tem um tipo característico de função e de multiplicação. Um câncer de pulmão, que é um órgão extremamente vascularizado com corrente sanguínea, de fígado, de intestino, eles são cânceres muito mais rápido, porque tu tem muita circulação de sangue ali. Então a célula recebe muito sangue, tem a possibilidade de se multiplicar muito rápido e às vezes em um ano que tu descobriu, a pessoa já evolui para um óbito ou para alguma chance de não ter uma cura. Por causa desse excesso de irrigação sanguínea. Por causa desse excesso de irrigação da célula. Então cada câncer ele tem uma estrutura específica. Eu falar de um câncer de colo, que é uma estrutura que não é tão vascularizada,
que eu posso fazer procedimento cirúrgico de retirada do colo ou retirada do útero, já é um procedimento mais lento. O câncer se desenvolve nessa estrutura de uma maneira mais lenta. O câncer de mama também, um ano, mais de um ano, tu ainda consegue ter uma chance de cura. Agora, em órgãos que é mais vascularizados, às vezes um ano já não é tempo suficiente para te combater. Então, o câncer tem uma estrutura bem diferente, assim, em várias questões. Ainda se tu tem o câncer de uma maneira isolada, que nem a gente falou, tu tem um nódulo na mama, eu faço um procedimento de cirurgia e tiro a minha mama, e eu faço outros exames e detecto que eu não tenho metástase em outros lugares, como a gente falou, que aquele meu câncer só se instalou na mama e não foi para a corrente sanguínea, eu consigo ter um potencial de cura. Mas de repente eu tenho um câncer na minha mama que já se disseminou e foi parar no meu pulmão. Né? Então, cada câncer tem uma estrutura específica. É difícil tu dizer que tem um tempo certo para te combater. Não tem, depende do tempo que tu vai diagnosticar, depende do tempo que tu vai conseguir ter acesso ao tratamento. Procurar, né? E tem que procurar bastante. Normalmente quem tem câncer, o oncologista faz exame por tudo, para ver se não tem metástase em mais nenhum lugar. Porque senão tu tem que ir operando, tem que ir fazendo a remoção. Então tá, Elis. Tínhamos aqui muitas e muitas perguntas, muitas dúvidas, mas o nosso tempo está se acabando. E eu gostaria, primeiramente, de agradecer pela tua presença. Estivemos aqui com a presença da enfermeira Elisângela Lopes, conhecida aí no nosso meio do resgate como Elis. Muito obrigado por você estar aqui nos estúdios da Alternativa FM. E eu gostaria de deixar um espaço para você, se você quiser mais alguma coisa, mais algum complemento sobre o mês, sobre o Outubro Rosa, prevenção de câncer de mama, algum telefone, fique à vontade. Ou alguma coisa para completar aqui a nossa entrevista de hoje. Assim, Marcos, o ideal, vamos salientar isso, o ideal é que a mulher se cuide, né? O mês de outubro se tornou um mês de referência para a prevenção dessas ações, né? Então que a mulher procure a sua unidade básica de saúde, procure fazer os exames necessários, o de prevenção do câncer de colo, a mamografia, a eco mamária, o autoexame da mama, que ela se toque em casa. Tem uma questão bem interessante que a gente usa lá na unidade, que é ensinar o seu companheiro a fazer o autoexame. E aí, naquele momento íntimo, acaba sendo uma brincadeira e uma coisa saudável, né? Dos dois se tocarem, dos dois se conhecerem. Então, é algo que dá para se trabalhar também. A mulher tem que conhecer seu corpo, o homem também, nós vamos falar depois no Novembro Azul, como ele pode prevenir alguns cânceres, né? Mas que as pessoas se conheçam seu corpo, que não tenha esses tabus de que, eu não posso me tocar, não quero que a outra pessoa me olhe. A questão da mamografia, tem pessoas que tem um certo receio de fazer, porque é um exame que muitas vezes pode ser doloroso. Aí a gente cai naquela questão que a gente orientou de procurar fazer a mamografia 2 a 3 semanas depois do seu ciclo menstrual, que daí tu não vai ter tanta aquela sensibilidade de dor. É um procedimento que causa um certo desconforto, né? A pessoa tem que se despir, a mama realmente tem que passar por uma máquina, tem que ter uma compressão. Mas é um exame que não é tão doloroso assim. E tu previne muitas alterações da mama, muitos cânceres relacionados a esse exame. Então que as mulheres quebrem esse tabu de eu não vou fazer porque eu tenho esse constrangimento, porque vai doer. Porque depois tu tem que fazer um tratamento para câncer, com quimioterapia, que tu perde o cabelo, que tu fica vomitando, que tu tem náusea, às vezes é muito pior do que tu já prevenir esse tipo de câncer, né? De tu trabalhar com a prevenção. E que cada vez mais as instituições acabem aderindo a essa campanha, a esse movimento que é o Outubro Rosa, né? E se nós vimos aí alguns homens aí com lencinho cor-de-rosa, tranquilo. É o pessoal que comprou a briga, está aí. Muitas instituições colocam iluminação rosa, né, para reforçar isso, que as instituições, que as empresas estimulem as suas funcionárias a ir fazer os exames, que deem uma liberação de horário para elas irem fazer, porque muitas trabalham durante todo o dia e não querem perder o horário de serviço porque vão ser descontados. Então que as empresas estimulem isso também, estimulem o seu funcionário a se prevenir, porque tu ter que tratar depois um câncer é muito mais complicado do que se tu já atuar na prevenção. Então tá, Elis, muito obrigado pela tua presença. Agradeço também meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, estarem conosco nesta manhã, né, uma manhã de informação, e até sexta-feira que vem, em mais um
SOS em Ação.